Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês do Você está perdendo tempo ao Podemos aprender com você. Meu nome é Edivandro Conforto, mas vocês podem me chamar de Ed. Sabe aquela frase que você está errado, está perdendo seu tempo? Quem é que nunca ouviu falar coisas do tipo? Pois é, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dúvida, sobre a crítica e como ela pode te ajudar e muito, e em alguns momentos te deixar bem chateado. Mas eu quero usar o meu exemplo para discutir como uma crítica, dependendo do contexto ou do seu momento de vida, pode ser um divisor de águas ou não. Eu também quero falar sobre mentoria, sobre o poder e a importância da mentoria, sobre o poder transformador que a mentoria traz, principalmente quando você tomou uma decisão complicada. Vamos voltar lá em 2007, primeiro ano do meu mestrado, pesquisando agilidade, inovação, desenvolvimento de produtos. Um ano que, para mim, quando eu faço essa retrospectiva, foi o começo da virada de chave. E é aqui que o contexto é muito importante. Era o primeiro ano do meu mestrado, eu tinha sido aceito para fazer mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e naquele início do ano eu tinha tomado uma decisão muito difícil: deixar um emprego formal com carteira assinada em uma multinacional para me dedicar ao mestrado. Pode parecer até clichê, né? Porque muitas vezes a gente ouve isso, mas também aconteceu comigo em certa medida. E claro, quando a gente olha para trás, quase 20 anos depois, é muito fácil a gente falar sobre isso, ou fica muito fácil para mim falar sobre isso, mas tome cuidado aqui. Eu não estou incentivando ninguém a pedir a conta, a deixar um trabalho estável para tomar uma decisão sem muito planejamento, sem pensar. Bom, mas em 2007 era meu primeiro congresso. Eu estava no primeiro ano do mestrado e escrevi um primeiro artigo e era o primeiro congresso, era a primeira oportunidade que eu tinha para fazer uma apresentação do meu trabalho, da minha pesquisa, ou seja, aquilo que eu investi todas as minhas fichas. E eu tinha, claro, todo o direito de estar exponencialmente nervoso, com muito medo e tremendo. Eu confesso que até hoje, e eu costumo fazer muitas palestras, dá ainda um friozinho na barriga quando eu subo ao palco para fazer uma apresentação. Talvez até porque eu lembre desse episódio que aconteceu comigo e que eu vou aqui compartilhar com vocês. Eu lembro muito bem do clima da apresentação, como se fosse hoje. Eu cheguei bem cedo na sala, logo após a apresentação anterior, para poder me preparar. Comecei a colocar, né, a apresentação no ponto, e de repente algo bem interessante e bastante positivo começou a acontecer. A sala começou a lotar, entrava gente a todo instante, de tudo quanto é lado. Resultado: quando eu olhei, a sala ficou completamente cheia, tinha gente até de pé. E aí, naquele momento, quando eu olhei a sala lotada, gente de pé, eu ali me preparando para poder fazer uma apresentação, a minha primeira apresentação dessa nova carreira minha, realmente eu fiquei balançado, né? Deu tudo aqueles efeitos no nosso corpo que vocês sentem quando vocês estão para fazer alguma coisa nova. Então, muita adrenalina. Eram 15 minutos que eu tinha para falar e eu tinha que discorrer sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, aquilo pelo qual, de novo, eu tinha largado um emprego seguro para poder me dedicar. E esse contexto é muito importante. Então, eu estava apresentando um artigo sobre os conceitos que norteariam, né, a minha pesquisa ao longo do mestrado, e esses conceitos estavam relacionados a práticas da abordagem de gestão ágil de projetos, ou gerenciamento ágil de projetos, e como esses conceitos e práticas poderiam ser úteis em diferentes tipos de projetos, em diferentes contextos, para além da indústria de desenvolvimento de software, que originalmente era onde esses conceitos e práticas eram adotadas, e já havia muitos trabalhos a respeito. Mas lembre bem, eu estou em 2007, o tema ainda era embrionário para esse tipo de aplicação que eu estava propondo. Naquela época era até difícil explicar, mas assim, como toda pesquisa, nunca é fácil explicar algo novo, nunca é fácil explicar algo que você está construindo e você não tem todas as respostas. Então assim, era natural eu estar nervoso, muito nervoso, tremendo, suando, mas eu fui, fiz a apresentação inteira em 15 minutos. Eu havia me preparado muito bem, por ser a minha primeira apresentação, e até hoje eu me preparo para as minhas apresentações. Terminou e alguns segundos de silêncio após a minha apresentação, e eu pensei: puxa, foi tudo bem, ninguém vai perguntar nada, ninguém vai fazer nenhum tipo de comentário, o que poderia dar errado, né? Então naquele momento eu falei: maravilha. Na pior das hipóteses, ninguém entendeu nada da minha pesquisa, então bola para frente, né? Vamos continuar. Mas aí, depois desses segundos de silêncio e da minha
e do meu pensamento super positivo de que nada iria acontecer, uma pessoa levantou a mão no meio da sala e lembra, a gente ainda tinha 15 minutos. E essa pessoa levantou para fazer perguntas ou comentários. Isso é bem comum em congressos científicos até hoje. Essa pessoa no meio da sala então levanta a mão, se apresentou como um executivo de uma grande empresa no Brasil e no mundo e, claro, falou de todas as suas credenciais possíveis. Até aí, tudo bem. E aí eu falei, puxa vida, né? E agora, o que que vai vir? E essa pessoa depois começou elogiando e falou, olha, você explicou muito bem a sua apresentação, foi muito claro. E aí eu até relaxei por um instante e eu falei, puxa, que legal, né? Começou com um elogio, mas lembre-se que tudo que começa com elogio tem uma grande chance depois de descambar. E aí foi quando eu achei que estava tudo maravilha, essa pessoa disse o seguinte, olha, eu acho que você está propondo algo que jamais será possível ou que não vai acontecer nas empresas. Isso que você está propondo assim, é um absurdo e provavelmente você está desperdiçando o seu tempo com essa pesquisa. Ele provavelmente deve ter falado muito mais coisas, mas eu realmente parei de ouvir quando ele disse que eu estava desperdiçando o meu tempo. E entenda o contexto que eu acabei de explicar. Eu estava saindo de uma decisão difícil para cursar um mestrado que na minha cabeça iria transformar a minha carreira e claro, ali era um primeiro momento onde eu estava expondo um pouco desse trabalho, que na minha cabeça iria me ajudar a chegar em outros lugares. E por dentro eu pensava, puxa, como é que eu respondo isso? Será que eu devo responder? Será que eu devo sair correndo? Será que eu faço alguma piada? E eu não sou muito bom de piada, mas eu até tento. Será que eu parto por uma discussão mais acalorada? Mas eu fiquei em silêncio e eu acho que eu só consegui, pelo menos do que eu me recordo, responder alguma coisa do tipo, olha, obrigado pelos seus comentários, pelo feedback, eu vou continuar trabalhando. A minha pesquisa ela não está completa ainda, eu estou apenas no começo e vamos ver o que que vai acontecer, mas agradeço aí todos os comentários. Mas é claro, gente, que por dentro eu estava me perguntando se eu tinha tomado a decisão certa ou errada na minha vida. Será que eu seria capaz de continuar? Claro que eu estou tomando por base aqui apenas um acontecimento e tiveram muitos outros ao decorrer do meu trabalho, mas pode até parecer que não foi tão impactante para quem ouve, né, essa história ou para quem vê isso de fora, mas para mim, naquele momento, dado aquele contexto, teve um impacto muito negativo. Eu saí da sala me questionando, me perguntando se eu seria capaz de levar aquilo à frente. E é claro, como era meu primeiro congresso, a minha primeira apresentação, meu primeiro artigo foi muito impactante e eu conto essa história até hoje em alguns eventos e para algumas pessoas, porque para mim marcou. Anos depois, eu aprenderia que aquele tipo de crítica era mais comum do que eu pensava. Não que eu já não estava acostumado a receber críticas antes, né? Acho que todo mundo precisa se acostumar a ser criticado se você quer pensar diferente, se você quer pensar fora da caixa. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas isso é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente quando o assunto é pesquisa. Então, em pesquisa, isso é muito mais impactante, isso é muito exponencial. E aqui eu quero separar o que eu entendo por feedback daquilo que, para mim, foi um tipo de crítica negativa, foi um tipo de crítica, de certo modo, arrogante. E hoje eu diria irrelevante. A gente tem que aprender a ignorar certos tipos de críticas, comentários e aquilo que as pessoas chamam de feedback, mas que no fundo são coisas que são direcionadas a você ou comentários que são direcionados a você para te derrubar, para te deixar mal. E esse, gente, é o tipo de comentário que não ajuda em nada. Talvez, né, se essa pessoa tivesse um pouco de empatia, ao invés de ter feito aquilo na frente de uma sala lotada de pessoas que eu mal conhecia, tivesse me chamado de lado e ter dado papo comigo e falado, olha, puxa, foi bem bacana, tal, mas olha, a minha visão é essa, talvez você poderia pensar nisso. Então tem outras formas de você compartilhar aquilo que você pensa sem uma agressão, sem arrogância e sem, claro, oportunismo. Mas vamos lá, faltou empatia? Sim. Ou foi puro oportunismo? Talvez. Eu nunca vou saber, porque daquele ponto em diante eu nunca mais encontrei essa pessoa, mas claro que eu lembro um pouco da fisionomia dela, e eu me lembro que no mesmo dia eu tive uma conversa com o meu orientador, eu não me lembro de ter dito, né, ou de ter discutido a parte de desistir, mas eu tinha dúvidas, né, acho que o sentimento de desistência aconteceu. Daí o real papel de um mentor, gente, hoje, seja um amigo, seja uma pessoa que você segue nas redes sociais, que diz coisas que você gosta e ouve e presta atenção e que investe o seu tempo e que doa o seu tempo, mas ele disse, olha, calma, vai dar tudo certo, vamos continuar o trabalho, mesmo que ele poderia estar certo, naquele momento eu fiquei mais tranquilo. E aí o papel do mentor, o papel do meu
orientador foi extremamente importante. Eu passei a ter, claro, um pouco de raiva, né, porque eu sou ser humano, né? Não precisaria ter acontecido aquilo, mas vamos lá. Sem romantizar, eu queria aqui também perguntar quantas vezes você já ouviu críticas desse teor que te desmotivou? Faça uma autoanálise. Quantas ideias já morreram, talvez, porque alguém que você julga importante ou alguém que se posiciona com autoridade disse para você, olha, isso não vai dar certo, você tá errado, tá perdendo seu tempo. Quantas oportunidades, talvez, ou transformações, e aí olhando para as organizações, foram desperdiçadas porque alguém deve ter dito algo desse tipo. Ou olha, não troque o certo pelo incerto e por aí vai. Bom, eu poderia aqui gastar todo o restante do vídeo listando inúmeras ou dezenas de frases que eu já ouvi na minha vida, mas eu estou certo de que você que está assistindo este vídeo também já passou por várias situações similares e com certeza até piores do que esta. O que aconteceu depois é muito interessante e se você chegou até aqui é algo que eu não esperava e que hoje, olhando para trás, fica fácil contar isso de uma forma mais até sarcástica. Todo mundo sabe que o tempo passa, o mundo gira, como dizem por aí, e eu continuei firme lá no meu propósito, nos meus objetivos. Eu quero avançar agora um pouco dessa história para 2014. Eu completei o meu mestrado em 2009, naquele mesmo tema. Depois eu fiz o meu doutorado, aprofundando ainda mais o assunto, sempre trabalhando nessa área de gestão ágil, inovação, transformação das organizações, transformação digital, tecnologia. E entre 2013 e 2015, eu fui fazer um pós-doutorado no MIT, nos Estados Unidos. No meu doutorado e pós-doutorado, eu segui basicamente o mesmo tema, falando de agilidade, abordando agilidade, inovação e transformação, mas no meu doutorado, o meu foco era agilidade organizacional mais ampla, transformação digital e principalmente agilidade em ecossistemas e modelos híbridos de gestão. Bem, mas dado esse parênteses, eu estava lá trabalhando no meu pós-doutorado, e um dia eu recebi um e-mail, era uma área do MIT que cuida do relacionamento e da conexão entre empresas de todo o mundo e o instituto. Eles fazem a interface com executivos dessas organizações, que eles vão até o MIT, né, vão até lá Boston, para fazer benchmark, para poder visitar professores, pesquisadores e aprender sobre o que é tendência, quais são as tecnologias e conhecimentos que são inovações e o que está na fronteira, né, do conhecimento em diversas áreas. Bom, a proposta do encontro com esses executivos dessa empresa era apresentar minhas pesquisas, né, os meus trabalhos e o que eu estava fazendo ali no MIT. E mostrar um pouquinho, falar para eles do que era tendência. Até, em alguns casos, nesses tipos de reuniões, você acaba dando algumas recomendações e algumas dicas, né, de para onde que a organização pode ir dependendo do problema, do desafio, do contexto. Mas quando eu vi o nome da empresa, daquela reunião, que faria aquela reunião, da onde aqueles executivos estavam vindo, eu quase caí de costas. Era a mesma empresa daquele camarada lá de 2007. Daí, imediatamente, eu congelei e pensei, pô, você tá de sacanagem, né? Vão querer vir aqui para me esculachar de novo. Eu topei o encontro com esses dois executivos e no dia marcado, para minha sorte, e eu acho que para sorte da pessoa, lá de 2007, eu lembro da fisionomia, eu não lembrava do nome, mas eu tenho 100% de certeza que não era a mesma pessoa que estava naquela reunião. Menos ruim, né? Porque eu acho que seria bem constrangedor e eu acho que eu não iria me controlar dessa vez, dado o que aconteceu e estando naquela situação que chega até a ser cômica. Bom, mas foi uma hora de reunião, se eu me recordo bem, eles disseram, né, que acompanhavam meu trabalho já tinha algum tempo e que me conheciam e que era uma honra para eles estar ali falando com um brasileiro que estava liderando pesquisa naqueles temas no MIT. Daí eles disseram também que muitos dos conceitos, e aqui é um parênteses importante. Muitos dos conceitos que eu estava ali liderando e pesquisando eram aplicados na empresa deles, com excelentes resultados. Eu lembrei de tudo aquilo que eu ouvi, pelo menos daquelas duas frases que eu ouvi lá em 2007 durante a minha apresentação. Eles contaram um pouco do que eles estavam fazendo na empresa também. Eles queriam que eu desse algumas dicas, algumas recomendações, falar um pouco sobre novas práticas, conceitos. Em resumo, foi uma reunião, sim, super positiva. Mas eu ainda tava rindo por dentro. E enquanto eles falavam, um filme, né, se passou na minha cabeça e eu estava realmente me corroendo para contar aquele episódio, mas eu me segurei, eu fui firme ali e não usei da mesma tática, né, que foi usada comigo. Continuei escutando. Claro que eu não contei, né, a história para eles.
lá de 2007, até porque eu não queria que aquele senhor talvez virasse piada na organização. Nem sei se ele ainda tá na organização, talvez não. Mas no fim, gente, a reunião foi super produtiva. Internamente eu ria muito. E sabe aquele plot twist que nem Hollywood escreve melhor? Pois é, acontecem talvez com mais frequência do que a gente imagina. E eu tenho certeza que talvez na sua vida você já tenha passado por algo semelhante, onde a própria natureza se encarregou de dar uma reviravolta e te colocar naquela posição. Então, o que esse episódio me ensinou, essa situação, é que nem todo mundo que diz te dar feedback ou que tá te dando um feedback, e aí acho que a gente pode até discutir o que que é feedback, o que que é crítica, mas na verdade é que assim, nem todo mundo que vai te dar um feedback quer ajudar, né? Não é genuíno. Eu, na minha opinião, o que eu aprendi nos meus 20 anos de carreira é que você não deve ouvir todo feedback, né? Porque se você fosse ouvir todo e qualquer feedback, toda e qualquer crítica e seguir aquilo à risca, provavelmente você não ia alcançar e não ia realizar coisas que você realizou. Então eu diria que no mundo de hoje, provavelmente mais da metade do feedback ou de críticas que você recebe é irrelevante. O que realmente funciona e para mim foi muito valioso são mentores. Os mentores, eles te elevam, eles não são arrogantes, e as pessoas arrogantes na verdade tentam te encolher, né? Então, portanto, qualquer decisão na sua vida onde você está buscando uma transformação, uma mudança, vai ser muito difícil. Então é muito importante você ter mentores e pessoas que realmente se importam com você e não apenas ouvir feedbacks aleatórios de pessoas que talvez não estejam ali para te ajudar. Se alguém te disser que a sua ideia não vai dar em nada, respira, agradece, ignora, né? Não precisa brigar, né? E continua trabalhando, né? Continua aí seguindo a vida. Então pode ser que daqui a alguns anos essa mesma pessoa apareça de novo na sua vida e diga o seguinte: pô, você poderia me explicar como que você fez, como que você conseguiu alcançar o que você conseguiu alcançar, dar alguma dica, alguma recomendação? Eu acho que isso é muito interessante e nada, absolutamente nada, paga esse momento. Então, se você está passando por isso, a questão não é se provar ou provar que essas pessoas estavam erradas, é sobre realmente provar para você mesmo que você poderia alcançar alguma coisa, que você poderia realmente entregar e conquistar resultados, se transformar e fazer algo diferente. Então, segue aí acreditando, segue aí construindo e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.